Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento anual. Vou compartilhar a tela com vocês dos slides que eu preparei. A gente vai ver quando e por qual motivo fazer um planejamento anual. Esse é o tema aí do nosso estudo de hoje. Eu sei que a maioria das pessoas que seguem meu canal são pessoas que realmente estudam, né? São aqueles que conseguem salvar um pouco a educação. Isso é importante para nós porque a gente tem aí um público de qualidade educacional que nem todo canal tem, né? Eu gostaria de aproveitar esse momento para convidar você, se você não conhece ainda o canal Dá uma Explorada, você já pode se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar. Sempre o vídeo, tá, gente? Nunca material, porque material cria aí umas sanguessugas, né? Quando você compartilha. Compartilhar o vídeo com as pessoas que podem se beneficiar da informação, beleza? Agora, por que falar sobre isso de planejamento, né? Quando e por que planejar? Porque na escola a gente faz uma porção de trabalho burocrático, então a gente precisa entender se há necessidade desse documento na sua escola. Se você me perguntar, eu vou te falar que toda escola deveria ter um planejamento anual. Na verdade, a BNCC já é o planejamento anual. Só que ela tem, assim, a princípio, eu não faria um planejamento anual, eu utilizaria a BNCC. Em que momento que eu vou fazer esse planejamento? Ou por qual motivo? Seria mais como forma de estudo com os professores. Então, se você tem esse momento de estudo com os professores, faz todo sentido você ter um planejamento anual. Se você não faz, não faz sentido, né? Embora lá na BNCC esteja, né, que ela é uma base, que cada escola tem que ter o seu, tem que ter o seu complementando a BNCC, não refazendo, porque senão você vai reconstruir a roda. Não faz sentido você montar um planejamento anual sem ter um objetivo próprio para ele, né? Então, eu até depois vou comentar sobre um planejamento, como que foi que eu construí, por que que eu construí, para vocês entenderem um pouquinho melhor. E daí eu vou mostrando para vocês poderem compreender essa parte também. Agora, se a escola faz como papel burocrático, porque o professor tem que entregar o planejamento anual. Quem disse isso? E se o planejamento anual já está no município, já está no estado, já está no federal? Para que eu vou refazer isso se eu não tenho tempo de estudar aquele planejamento? Porque ele tem que ser uma coisa que você vai usar. Se você não utiliza, não faz sentido fazer. Então, ele é um trabalho burocrático, mas ele precisa ser um trabalho burocrático que seja utilizável, né? Não é um trabalho burocrático daqueles realmente que a gente fala, só tem trabalho burocrático, quer dizer, é só para inglês ver, né? Não tem função na nossa vida, daí não funciona mesmo. Eu vou dar um exemplo para vocês de coisa que não funciona com um app, tá? O app é um aplicativo aí que a gente baixa na loja, né, na Play Store, na Apple Store. E quando eu fiz MBA em Marketing Digital, eu tive uma das matérias era de aplicativos, que é inteligência artificial. E o professor disse na época que a gente só tem um aplicativo para resolver alguma coisa, para solucionar um problema das pessoas, porque o aplicativo é feito para pessoas. E na época eu tinha lá a loja virtual e eu cismei que eu precisava fazer um aplicativo para facilitar as pessoas de me encontrarem. Que eu tinha a loja, eu tinha o blog, eu tinha a rede social. E o professor me avisou, falou: Olha, Janaína, no seu caso, não está solucionando um problema da pessoa, você está solucionando um problema seu, que é as pessoas te encontrarem, né? Porque são muitas redes, aí, muitos vieses. Então, o problema é seu, não é do aplicativo, não é uma solução para as pessoas. E daí eu cismei e acabei montando um aplicativo que várias pessoas baixaram, facilitava para as pessoas, mas não era uma coisa necessária. Só que é uma coisa que a gente tem que pagar todo mês mensalidade, tem que pagar um aluguel ali de espaço virtual. Então, monetariamente não fazia sentido eu ter aquele aplicativo, eu acabei eliminando.
Então, vejam que ele era um aplicativo que não tinha uma função prática, né? Isso que eu quero chegar. O planejamento anual tem que ter uma função prática. Agora, recentemente, eu lancei um outro aplicativo que realmente esse eu entendi o que o professor Longo queria dizer, né? É o Ricardo Longo. Se vocês quiserem procurar sobre ele, é muito bom. O trabalho dele é muito bom. Ele é filho do Walter Longo, que tem alguns livros escritos em marketing digital e é aí uma pessoa de referência. Quando eu lancei o ano passado o ADA, que é o aplicativo da alfabetização, eu já tinha outra visão. Então, eu já tinha tido a experiência, tinha sido teimosa. Eu tive a experiência de fazer uma coisa que era para inglês ver, né? Então, assim, solucionava o meu problema, mas não solucionava o problema das pessoas que tinham aquele aplicativo em si, né? Na verdade, eu criava um custo e um trabalho a mais para mim, porque eu tinha que alimentar esse aplicativo. O ADA não. O ADA eu pensei assim: o grande problema dos professores é classificar a hipótese de escrita. E se eu fizer um aplicativo usando todo o conhecimento do meu livro Neurogênese da Alfabetização, no qual seja possível o aplicativo identificar a hipótese de escrita da criança. Daí eu estou solucionando um problema. E daí a gente chega na questão do planejamento anual também. Aliás, se você tiver interesse no ADA, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, um resumo, um link para você baixar. Ele tem uma versão grátis e daí tem compras dentro do app, como todo aplicativo, né? Então você pode testar com algum aluno, né? Vou ver como que funciona, para você já experimentar, aproveitando que o ano está começando. Então o ADA ele vai solucionar um problema. E o planejamento anual, ele também tem a função de solucionar problemas. Então, a gente vai refletir aqui quando fazer esse planejamento, porque era quando e por quê. As perguntas que eu iria responder aqui, né? Vamos lá. Sua escola usa sistema de ensino ou livro didático? Se a sua escola utilizar livro didático ou sistema de ensino, e você não tiver tempo, não tiver uma reunião específica para estudar um planejamento, não faz sentido fazer um planejamento anual. Por quê? O sistema de ensino, gente, ele já traz um planejamento dentro do sistema. E nesse caso, a escola precisa estudar esse planejamento. Em que caso que faria nessa opção? Você faria um planejamento anual se você usar parcialmente o livro. Então, eu não tenho sistema didático, mas eu tenho livro didático. O livro didático tem um planejamento, mas ele não dá conta de toda a rotina da escola, tá? Então, no caso de ter optado por um livro didático, faz todo sentido você fazer um planejamento anual. Porque o livro didático ele vai fazer parte desse planejamento. Não quer dizer que ele seja todo o planejamento. Embora ele traga ali um planejamento anual de conteúdos, ele não vai dar conta do planejamento anual de tarefas do professor. Porque se você usar só o livro, ou no caso aí só o sistema sem estudar esse sistema, você não vai chegar nos resultados adequados, né? Então, esse é o primeiro ponto. Durante o ano, você utiliza para consulta esse planejamento anual? Porque, como eu falei, não adianta fazer um aplicativo que já tem uma função que não é para pessoas, né? Se você usa lá o sistema didático para não ter o trabalho de fazer um planejamento anual, porque já vem pronto, então alguma coisa está errada na sua escola. Muito errada. Como eu disse aqui, né? Você precisa usar para consulta. Então, esse planejamento anual, se você tem o livro didático, vou explicar melhor o sistema de ensino, né? Na verdade, barra livro didático, e não faz o planejamento anual, quer dizer que você não traçou metas com a sua equipe, né? As metas estão ali frias, elas estão distantes do que elas precisam. Porque o planejamento anual, ele é feito para ser utilizado, né? Então, eu vou pegar o planejamento e quando eu tiver dúvida, eu vou chegar nesse planejamento e vou olhar. Será que está lá no meu planejamento que eu preciso fazer isso? Ou
O que está faltando eu trabalhar com as crianças durante o ano? Ah, meus alunos não estão indo bem. Será que eu não pulei um item do planejamento anual? Então, tudo isso dá para a gente tirar essa dúvida no planejamento anual. Então, teve dúvida, você vai consultar esse planejamento, tá? Ele precisa ser funcional. Se você não utilizou, então, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu trabalhava na prefeitura aqui de São Bernardo do Campo, em algumas escolas eu utilizava o planejamento anual funcionalmente, mas teve uma escola que eu trabalhei 2 anos, no qual a gente entregava o planejamento e ele ficava arquivado, né? Nem todos os professores tinham uma cópia daquilo, era assim, bem assim. Qual professor vai fazer? Ah, você faz, a gente ajuda você com as atividades das crianças, sabe? Se não fica com eles no parque. E daí, que nem eu era uma pessoa que fazia, porque eu sempre fiz as minhas coisas, eu não gostava de delegar para os outros, sabe? Então, eu fazia meu planejamento anual e todo mundo e tinha que ser igual para todo mundo daquela série. Então eu entregava, mas tinha professor que nem olhava. Para ele estava ótimo, porque já tinha se livrado daquele problema. É como se fosse um acúmulo de tarefa, né? O planejamento anual não pode ter esse viés, gente. O planejamento anual, ele tem que ser uma coisa ou planejada por todos ou estudada por todos. Se você pegar um pronto, você precisa que todos estudem aquele planejamento, né? Que senão não faz sentido você ter. E se a pessoa se dedica a estudar esse planejamento, olha que coisa doida. O ser humano é assim, não adianta, tá? Se você recebe as coisas muito fácil, você não dá valor a elas. Então, se a pessoa não tiver o trabalho de fazer o planejamento, ou de estudar o planejamento que veio pronto, ela não vai dar valor, porque ela não sabe nem o que está escrito ali, né? Então, ela vai falar, para que planejamento anual? Já entreguei. E isso é uma coisa muito grave. A gente tem que lutar contra esse instinto humano, que é uma coisa aí que vai contra o que a educação precisa, né? Então, tem que ser uma coisa que a pessoa estuda ou faz, porque depois ela vai consultar, porque daí ela vai ter tido trabalho, ela vai falar, não, eu preciso usar isso porque deu um trabalhão, sabe? Ou não, vamos olhar lá no planejamento que eu tenho certeza que lá tem a resposta para isso. E ele é um documento de respaldo, né, do seu trabalho, então isso é super importante. E uma outra coisa é se ele vai servir de guia para planejamentos melhores, porque não basta falar quando fazer, né, aqui, nesse caso. O porquê, vai até um pouquinho no porquê fazer, que é nosso próximo assunto, tá? Esse aqui é um planejamento anual que eu montei, mas a partir dele eu montei também os planejamentos bimestrais, então eu peguei ele, eu diluí ele em hipóteses de escrita, porque ele é um planejamento de primeiro ano, então aqui tem umas anotações, ó, aqui não vai dar para vocês verem, mas ó, esse primeiro objetivo eu coloquei PS, que é pré-sílabo. No segundo é objetivo barra habilidade, tá? Eles chamam de habilidade. Só um minutinho. A alergia chegou já. No segundo tem lá SA, que é silábico alfabético. No terceiro tem TH, todas as habilidades. Então eu classifiquei cada objetivo. Acho que é o papel, que cheiro de papel me dá também alergia, quando tá muito próximo do nariz, sabe? A celulose, né? Então, eu classifiquei cada objetivo para eu poder saber em que bimestre que ele vai estar. O que tem TH, que é todas as habilidades, ele vai estar como meta anual e ele vai ter uma ficha própria dele. O que está pré-silábico, silábico alfabético, alfabético, esses daí eu vou diluir nos bimestres. Então, o primeiro bimestre é mais objetivo para pré-silábico, então eu agrupo esses objetivos para eu poder dar uma aula mais concisa, mais estruturada, percebe? Então, vejam o quando fazer o planejamento anual. Eu faço planejamento anual quando eu quero que meu trabalho dê certo. Se eu consigo fazer o planejamento anual e a partir dele fazer esses pequenos agrupamentos, né, de bimestre, de hipótese, de gênero textual, porque os gêneros também estão distribuídos, esses aqui maiorzinhos são os gêneros, também estão distribuídos aí nos bimestres, eu consigo organizar meu trabalho. E quando eu organizo o meu trabalho, ele vai se refletir na aprendizagem das crianças. Então, isso vai ser essencial
para que tudo dê certo. Falamos aí de quando fazer. Vamos falar sobre por que fazer ou ter um planejamento anual, que faz todo sentido você ter um planejamento anual aí da sua escola, né? Só tirar a TVzinha daqui. O planejamento faz o professor ter um rumo, gente, um caminho a seguir. Diz o destino final que os atos pedagógicos devem ter. Então, no planejamento anual, eu tenho começo, meio e fim. Isso é muito importante, porque eu vou ver toda a jornada que eu tenho que fazer durante o ano letivo, e isso supostamente vai me ajudar a não pegar atividades aleatórias que só fazem quantidade e não trazem qualidade para a educação. Daí, quando a gente tem um planejamento anual, tem muitas informações. Ele é feito porque, a partir dele, agrupamos trabalhos para facilitar a aprendizagem. É isso que eu estava explicando para vocês ali, que eu tinha até adiantado. Quando eu faço essa divisão, aqui está o anual, né? Ele tem lá português, continua português, matemática, história, geografia e ciência. Quando eu faço tudo isso, eu vou pegar aqui, ó, de História, Geografia e Ciências, para explicar o agrupamento, porque eu já falei um pouquinho de português, né? Aqui, no História, Geografia e Ciências, não dá para vocês enxergarem direito, porque tá clarinho a lápis, mas eu vou explicar. Eu numerei as habilidades de um modo que fizesse sentido com as habilidades de português e matemática. Então, que nem. Aqui em Ciências, eu coloquei número 1, para discutir hábitos de higiene, porque a criança está chegando na escola, então eu preciso construir uma rotina com ela. Portanto, faz muito sentido eu começar com hábitos de higiene e comparar características físicas entre colegas, constatando diversidade e aprendendo a respeitar diferenças. Também vai de encontro a regras e ao conhecimento dos colegas que estão na sala. Então, isso vai fazer com que esses dois objetivos sejam muito próprios para um começo de ano letivo. E daí eu coloquei número 1 neles. O mesmo vai acontecer para a história, ó. Identificar aspectos do crescimento por recordações registradas ou lembranças de família. É quando a gente faz toda aquela parte de identidade da criança, e isso vai fazer com que ela comece a se conhecer melhor e perceba a diversidade da classe, porque eu vou trazer isso em discussão, né? Identificar a relação entre histórias da família e da comunidade, que é quando eu faço essa comparação para a diversidade também. Então, a numeração 1, 2, 3 e 4 vai me ajudar. Então, eu tive que fazer o anual para depois dele puxar o bimestral, porque senão não ia ter a mesma qualidade. E a gente tem, por último, faz a equipe entender o que faz. Uma escola sem planejamento é uma escola sem rumo e seus resultados serão desastrosos, né? E olha, era quando e por quê. Eu não vou falar do como, né? Porque isso daí faz parte da elaboração de material didático, mas eu vou falar um pouquinho da minha experiência montando esse planejamento anual, tá? Esse planejamento anual é só de primeiro ano, eu não tenho ainda dos outros anos, tá? Eu vou fazer um por ano, porque é um trabalho que leva 6 meses para ficar pronto. Não tem só esse planejamento, ele tem um planejamento, tem um projeto de 4 meses, ele tem avaliações mensais, ele tem atividades mensais, tem semanários, então não é só esse arquivo, mas se você tiver interesse, você pode adquirir o arquivo na loja virtual, eu também vou deixar no resumo do vídeo o link para você poder ver mais detalhes, o preço, as amostras sobre esse material, tá? Vocês vão ver que tem 3 coisinhas aparecendo aí, ó. Ele tem planejamento anual, planejamento bimestral, e dentro do planejamento bimestral, ele tem a ficha avaliativa. Tá? Isso é bem importante. O planejamento anual, gente, é esse aqui que eu mostrei para vocês, mas eu fiz algumas anotações quando eu terminei de fazer ele. Eu terminei, eu imprimi, fiz essas anotações primeiras e fiz algumas outras aqui. Porque a partir dele, se eu não tivesse feito esse planejamento anual, eu não saberia o que fazer no resto da coleção desse material, né? Então, se eu tivesse jogado as atividades, eu não saberia qual é o rumo do trabalho, isso não causaria evolução na criança. Tá? Então, o que eu escrevi aqui? Ó? Ficha específica para conteúdos anuais.
Eu percebi que em língua portuguesa, principalmente, a gente tem alguns objetivos que são para todas as hipóteses. Então, fazia muito sentido fazer uma ficha avaliativa que o professor começa a usar no primeiro bimestre, e vai ser a mesma ficha para o ano todo. E o que ele faz? Quando ele descobre que a criança chegou naquele objetivo, ele vai anotar a data. Então, se a criança chegou, aquele objetivo está ok. Ele não precisa mais trabalhar com aquela criança. Então, isso vai facilitar a vida do professor, de pessoa para pessoa. Os bimestres pensados sem sobrecarregar o ano. Então, a gente consegue fazer uma redução para algumas disciplinas. Então, tem bimestre que eu trabalho mais uma disciplina do que a outra, para poder dar um enfoque que vai ajudar a próxima disciplina que vai ser enfoque, né? E os bimestres devem apresentar metas finais, porém essas tendo estímulos prévios nos bimestres anteriores. Então, eu tive o cuidado também de um bimestre chamar o outro. Às vezes eu coloco uma habilidade parcialmente num bimestre e eu completo ela no próximo, porque é uma evolução que a criança também precisa ter. Então vejam como é importante esse planejamento anual, porque ele me dá a diretriz do que eu preciso fazer. Se eu não tivesse ele, eu não ia ter esses insights para poder fazer o resto do material. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até o nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Polidori.